Olá, olá! Saudações! Sejam bem-vindos para mais uma edição do Boa Tarde Produtor aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. Estamos chegando com mais uma edição ao vivo e inédita hoje para falarmos sobre gestão de pasto e alimentação. O que o pecuarista precisa fazer para garantir resultado o ano todo, com o nosso convidado que está aqui de forma presencial no estúdio da Rio Verde FM, é Newton Filho. Certamente você já o conhece, já esteve conosco em outra oportunidade, em outros programas aqui da Rio Verde FM. Ele é zootecnista, palestrante e consultor. É claro que também teremos as participações de Enio Fernandes, consultor de mercado, de Hamilton César Rezende, empresário rural de Joviânia, do Dr. Fernando Cabral, com a atualização da previsão do tempo, de Lucas Ferro, empresário rural, assim como também de Marcos Roberto Souza Faria, gerente de fazenda. Olha só quanta informação a gente tem para você nessa edição do Boa Tarde Produtor, portanto, fique conosco. E você que já acompanha o nosso programa, sabe que eu, Hugo Ataíde, não venho sozinho, venho na companhia do JP. JP está aqui do meu lado esquerdo, é ele quem viabiliza para você a transmissão desse conhecimento, desse conteúdo, dessa informação na frequência local do seu rádio, 100.9 Rio Verde FM, a Rádio do Agro. Inclusive, obrigado pela sua audiência. Saiba que também estamos transmitindo de maneira simultânea através da internet, de duas maneiras. Através do aplicativo Rio Verde FM, que você baixa e instala no seu smartphone, assim consegue acompanhar a gente em qualquer lugar do Brasil e do mundo, com conexão com a internet. Agora, se você quer, além de nos ouvir, nos ver também com sua imagem de altíssima qualidade, o seu lugar é lá no nosso canal no YouTube. Então, muito simples, clica aí no aplicativo do YouTube, vai lá na barra de busca, digita Rio Verde FM. Não tem erro, o primeiro resultado já vai ser o nosso canal. Você vai clicar em cima, vai verificar antes de tudo, gente. Se você está inscrito no nosso canal, inscreva-se, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, nenhuma notificação dos conteúdos que nós fazemos aqui na Rio Verde FM, sobretudo no programa Boa Tarde Produtor. Inclusive, diga-se de passagem, através desta transmissão simultânea ao rádio que está acontecendo agora, lá no YouTube, que você pode participar conosco, fazer parte aqui da nossa bancada, deixando o seu comentário, a sua crítica, o seu elogio, a sua sugestão de pauta, de convidado, aqui para o Boa Tarde Produtor. Qual é o assunto que você quer saber mais aqui no nosso programa? Qual é o convidado que você quer ver aqui na nossa bancada? Então diz pra gente lá nos comentários no YouTube. Se você quiser participar através do WhatsApp, tá liberado também. 649-9949-1009. 649-9949-1009. Mande sua mensagem. E não esqueça de nos seguir também lá no Instagram, @rioverde.fm, porque é lá que nós divulgamos, postamos os cortes, os highlights, os melhores momentos dos assuntos e convidados que passam aqui pela nossa bancada diariamente, que é informação rápida, dinâmica, na palma da tua mão. Tenho certeza que você quer isso, né? Então, @rioverde.fm lá no Instagram. Aproveite que vai estar no Instagram, siga também os apresentadores aqui do Boa Tarde Produtor. @Hugo Ataíde CFP, assim como @Dias Dares. Ela que eu quero dar uma saudação muito especial aqui nessa edição do Boa Tarde Produtor. Dares, seja bem-vinda a mais uma edição do nosso programa. Oi, Hugo, boa tarde para você, boa tarde, João Pedro, boa tarde ao nosso convidado que está aqui à nossa frente e uma boa tarde muito especial para você que nos acompanha na Sintonia 100.9, para você que nos acompanha através do nosso aplicativo e também para você que está nos acompanhando no nosso canal no YouTube. Olha só que incrível, você tem 3 grandes oportunidades de acompanhar o nosso programa. Então escolha a que melhor lhe couber e fique à vontade para participar conosco, porque a sua participação com a gente, ela é fundamental. Se nós temos um programa diversificado, com muitas novidades, com muita gente boa participando, é porque com certeza nós contamos com a sua audiência e também com a sua sugestão de assunto. Então, quem que você quer ver aqui no nosso Boa Tarde Produtor? Manda pra gente. O telefone para contato é o 649-9949-1009. 649-9949-1009. E como o Hugo bem disse, nós vamos falar hoje de gado de corte, gado de leite também. Então, tratar de gestão de pasto e alimentação é discutir o coração da pecuária. E é neste ponto que o produtor define se terá lucro, estabilidade e também segurança, ou se enfrentará perdas, baixa produtividade e risco constante. Alguém quer risco? Não, absolutamente não. Quer mitigar o risco, né? Diminuir o risco.
cortar o risco se for possível. Exatamente. Então, a gestão correta de pasto, ela determina a saúde do solo, o desempenho dos animais, a capacidade de suporte da fazenda e, principalmente, a eficiência econômica do negócio. Claro que, aliada a uma estratégia nutricional bem planejada, ela garante o ganho de peso consistente, qualidade da carne e do leite e um sistema produtivo equilibrado tanto nas águas também quanto na adversidade, né, que é na época de seca. Então, no cenário em que o custo dos insumos sobe, o clima oscila e o mercado exige eficiência, o pecuarista que domina esses dois pilares, pasto e alimentação, ele toma decisões mais assertivas, reduz desperdícios, aumenta a produtividade e melhora a rentabilidade. Que é o que todo mundo espera, né, não, Hugo Ataíde? Com certeza, dinheiro no bolso. Lucro bom é lucro no bolso. Exatamente. E por isso, falar sobre esse tema não é apenas oportuno, é essencial para qualquer produtor que deseja manter competitividade, preservar o rebanho e assegurar resultados durante todos os 12 meses do ano. Dares, então deixa eu tomar a liberdade de apresentar aqui o nosso convidado. Ele que vai discorrer e vai falar sobre essas questões aqui, as dicas e tudo que você precisa fazer para alcançar esse resultado. Esse nosso convidado de hoje, ele é um profissional cuja trajetória é singular com a evolução da pecuária brasileira. É Nilton Pereira Filho. Ele já esteve aqui em outras oportunidades, você já o ouviu aqui, tenho certeza. Ele é zootecnista, palestrante, especialista em produção de ruminantes e diretor da Nutrifeno, empresa referência em nutrição e conservação de forragens. Atua como consultor na produção de gado de corte, adubação e manejo de pastagens, trazendo uma ampla vivência prática acumulada em anos de campo. Ao longo de sua carreira, Nilton Filho também ocupou posições estratégicas na gestão agropecuária GA e na Tortuga, onde atuou como diretor comercial, sempre voltado para o desenvolvimento de soluções eficientes e sustentáveis para o produtor rural. Um profissional que une conhecimento técnico sólido, experiência real e uma visão moderna da atividade pecuária. Portanto, Nilton Filho, seja bem-vindo mais uma vez aqui à bancada do Boa Tarde, Produtor. Obrigado por estar conosco. Obrigado, Hugo, Dares, JP, por ter nos convidado. É um prazer muito grande estar aqui na Rádio do Agro, na Rio Verde FM. Com certeza. Ele que ouve sempre a gente, é uma audiência assídua aqui no programa, né, Nilton? Sim, a gente ouve bastante porque tem muita informação. Sempre tem pessoas trazendo aqui informação. Informação é uma coisa que você tem sempre que estar adquirindo, né? Sim. É com informação que a gente consegue hoje sair das adversidades, como você bem disse há pouco. Com certeza. Ô, Dares, vamos começar esse papo aqui falando do cenário atual da pecuária e agricultura em 2025, né? Porque é um ano marcado aí por desafios climáticos, a gente já falou em várias edições do programa aqui, custos elevados e necessidade de eficiências, não é a gente tá falando não, os profissionais que sentaram aqui na bancada, os produtores que participam conosco, a importância do pecuarista atuar também como agricultor, sem planta não há pasto, sem pasto não há pecuária, e os impactos do início tardio das chuvas no manejo, na formação de pastagens e nas estratégias aí de produção. Então, Nilton Filho, como que você avalia o momento atual para a pecuária brasileira? A sua introdução, para mim, diz tudo, né? Resumiu em tudo. É uma atividade, lógico, desafiadora? Sempre é, porque a gente depende muito do meio ambiente, depende de vários contextos que não tem como controlar. Mas o ano tem anos mais fáceis e anos mais desafiadores. Sim. E esse ano é o ano, para mim, dos mais difíceis dentro de todos de 28 anos de profissão que eu tenho. Caramba! É um ano que todo mundo tem as coisas planejadas, estruturadas, organizadas, também estão passando por dificuldades. Acho que a gente vai discorrer isso aqui durante o programa. Então, avaliar a pecuária atual, eu vejo que a pecuária hoje está num bom momento dentro das atividades do agronegócio, em relação a valores aí. Os players mundiais estão passando por um momento de baixo número de animais, né, estocado, vamos dizer assim, inclusive o Brasil. E isso vai estar trazendo essa demanda de carnes aí, principalmente da carne brasileira. Então, eu acredito que a pecuária, para quem está organizado, para quem é realmente um empresário rural, é um momento muito bacana da pecuária. E contornar as adversidades do clima, que esse ano aqui para o Centro-Oeste, na região nossa aqui, não está fácil. É verdade, né, Dares? As chuvas vêm de forma muito irregular, a gente comentava isso antes de entrar aqui no ar, né?
Exatamente. Até o Dr. Fernando Cabral trouxe um dado que está chovendo conforme o planejado. Só que são chuvas muito esparsas, às vezes chove muito num lugar, não chove em outro. A irregularidade do clima e do tempo, então deixa, digamos que, desafios para o empresário rural. É verdade. E falando em desafio, Newton Filho, por que o pecuarista precisa primeiro pensar como agricultor? Por que você sempre fala isso? Eu falo isso porque é o seguinte, cara, eu quero pedir um respeito até aos agricultores, quando eu falo, né, do agricultor, eu falo assim, o agricultor ele é apenas agricultor. Não que ser agricultor é fácil, não, é muito difícil. Mas ser agricultor é apenas agricultor. Você planta um caroço de soja, que é uma semente, para multiplicar essa semente em várias sementes naquele pé, né? O pecuarista não. Ele, além de ser agricultor, de plantar uma semente, e o que é pior, ele jamais querer colher a semente, porque ele colhe carne ou leite. Esse é o produto dele. Então ele planta semente de forragem e quer colher carne e leite. Olha que discrepância o negócio. Então, além dele ser cultivador, ou seja, agricultor daquele pasto, daquela comida, seja ela, né, para feno, para silagem, para pastejo e etc. Então ele é um agricultor. Ele tem que ser pecuarista. Então ele tem uma segunda atividade além da agricultura aqui dentro. Olha aí. E sem agricultura, não há comida. E se não há comida, não há desempenho. Se não tem desempenho, nós não temos lucro. Porque o que dá lucro na pecuária é o desempenho. É você fazer uma vaca fazer bezerro, pegar uma vaca fazer bezerro, é pegar esse bezerro, fazer ele recriar, ganhar peso, ganhar né, estrutura, e depois pegar esse garrote e fazer ele virar carne. E se for no leite, é a mesma coisa, pegar uma bezerra, fazer ela crescer, fazer uma boa matriz, para que ela venha desempenhar seu potencial genético na produção leiteira lá na frente. Então todos os nossos desafios é fazer o animal desenvolver. Através de um produto que você plantou que você não quer ver ele mais, que é a semente da forragem, ou semente do milho para fazer silagem. Uma semente que você planta lá atrás não é, teoricamente, a que o animal vai comer lá na frente. Logicamente, na pecuária intensiva, esse grão também volta para a atividade. O grão de milho, por exemplo, é o grão que a gente mais usa hoje na pecuária intensiva, né? Ô, Newton, como a gente comentou anteriormente, né? As chuvas ainda estão de forma irregulares, né? E em alguns lugares até de forma atrasada. Esse atraso nas chuvas aí muda alguma coisa no planejamento aí do produtor rural, do pecuarista? De que forma que isso muda? Muda completamente. Vou dar alguns exemplos de tamanha é a mudança. Vamos pegar uma pecuarista, eu dou consultoria numa propriedade, onde ela faz o sequestro, que a gente chama, eu não gosto de falar de sequestro por causa da palavra, acho que é meio pejorativo. Eu falo de pré-águas, o manejo pré-águas, que é onde a gente faz a fazenda crescer a forragem para que ela aguente mais carne, produza mais forragem que aguente mais lotação durante as águas. Certo. Nós sempre planejamos mais ou menos 30 dias a mais do que o necessário nas fazendas mais organizadas. Geralmente aqui para a região de Goiás, nós planejamos até lá para o dia 15, mais ou menos, de novembro. Que seria, teoricamente, já tinha chovido, já teria pasto. Esse ano nós estamos tratando de gado até hoje, todo mundo não tem reserva. Todo ano sobra comida nessas propriedades. Esse ano não tem mais comida. Olha aí. Vou dar um exemplo muito claro. Ontem, uma propriedade que precisava de mais 15 dias, que agora voltou a chover, né? Parece que agora vai firmar, parece que a chuva aí. Precisava de mais 15 dias de veda. Nós não conseguimos. Já está soltando o gado desde o mês do mês passado. Já vem soltando esse gado, lógico, por categorias. E ontem não teve alternativa. Teve que soltar o restante e teve que manejar. Olha como muda. Nós tínhamos um planejamento nessa propriedade de implantar agora em novembro uma área para fazer feno nas águas, para os animais comerem na seca. Como já previmos, a gente está fazendo as medições de produção nessa fazenda. Nós tínhamos uma área que nós íamos reformar ela somente o ano que vem. Como é fazenda nova, precisa ainda estar implantando, tem muitas coisas para ser feitas nessa fazenda, nós resolvemos mudar a estratégia. Antecipar a implantação do pasto, para agora, tem para implantar nessa semana, inclusive, e vamos plantar o capim para fazer feno só no mês de janeiro. Olha isso. Tivemos que mudar de última hora uma programação que estava feita lá no mês de junho. Lá no mês de junho nós tínhamos que fazer essa programação. Porque mudou tudo o clima. Nós tínhamos uma previsão de que seria um ano de boas chuvas. Era a previsão meteorológica que existia. E essas chuvas, igual, né, a gente vê o Fernando Cabral falando, que tá dentro do volume. Sim, tá dentro do volume, mas a quantidade é igual, mas está sem homogeneidade. Chove demais hoje.
100 milímetros hoje, por exemplo, e passa quase um mês sem chover de novo. Quer dizer, choveu a chuva do mês um dia só. E aí a planta não sabe entender isso, né? A planta não consegue entregar a produção desse jeito. E está dificultando isso a agricultura e que está dificultando a pecuária. Porque a pecuária, antes da agricultura, da pecuária tem agricultura. Então está dificultando tudo isso. Então muda muito o planejamento. Eu falo que o planejamento da fazenda, ele tem que existir. Mas você tem que avaliar ele diário, semanal. E olha lá se não for por hora. Porque infelizmente nós dependemos desse clima, desse microambiente. E esse microambiente interfere nos seus resultados, interfere no seu planejamento. Eu tenho certeza que o agricultor já planejou ter plantado a área dele há muito tempo. E tem muitos que ainda não conseguiu concluir o plantio, nós estamos no mês de dezembro. Então, assim, você vê que tanto que muda o planejamento. Eu não tinha o planejamento para plantar soja em dezembro, eu tenho certeza disso. E detalhe, e tem muitos locais que a gente está vendo que está fazendo replantio, o que é pior ainda, né? O que é pior. Planejou uma coisa e está fazendo outra. Nós temos um cliente que trabalha com agricultura e pecuária, e ele está tendo que replantar uma área, pequena área, que foi uma chuva de granizo, destruiu a soja. Ele aguardou para ela brotar, mas depois dessa chuva pesada de granizo, passou por um veranico muito longo e ela morreu. Ela não tá brotando, ela tá secando. Então vai ter que replantar. Então, assim, esse produtor, ele faz, né? A gente faz feno lá também, inclusive, pós-soja, né? Ele planta braquiária, planta forrageiras pós-soja aí, aquela que sai da janela do plantio da safrinha. Sim. Já vem com capim e a gente produz o alimento para o período adverso para a pecuária dele. Então, assim, eu falo, o agricultor, quando ele aprender a mexer com a pecuária, ele vai mexer com a pecuária e com o pecuarista. Porque vai ter que fazer o pecuarista andar um pouquinho mais rápido. Porque o agricultor, ele tem essa facilidade de ser agricultor, né? Já é agricultor, então ele produz comida, produz alimento. E para produzir forragem, a tecnologia é muito parecida. Milton Filho, você é palestrante, consultor. Quando você está orientando um cliente seu, quando você pede para ele ter mais cautela, ter mais ousadia, e na adversidade, você encontra oportunidades para esses clientes também? Como é que funciona isso? Bom, Dares, a consultoria, eu falo que o consultor, ele tem que ser uma ferramenta da fazenda e não o executor da fazenda. Quando você faz um planejamento desse e você passa para a fazenda, você praticamente desenha o ano, como a gente desenhou no exemplo anterior, mas é o produtor que é o gestor. É ele que tem que começar a voltar com as informações. Peraí, eu não consegui plantar, será que eu planto agora? Olha só, vamos medir a capim, mede o capim lá para mim. Mede produção de capim, o capim ainda não saiu. E nós temos que soltar o gado, a lotação existe. O gado tá lá, ele tem que ir pro pasto. Então a gente sabe que essa fazenda, a gente começa a fazer contas e começa a perceber que essa fazenda vai ter problema de pasto no final de janeiro. Já previu isso. No final de janeiro ela vai passar fome. O gado vai passar fome. E passar fome no gado tem dois prejuízos. Primeiro, o gado não desenvolve e arrebenta com a propriedade, ou seja, acaba com o pasto. Vai matar o pasto. Então eu tenho dois problemas que é a base de tudo da nossa pecuária. Para isso não acontecer, vamos formar então, vamos mudar um pouco a estratégia, a gente forma o pasto mais cedo, antecipa essa parte aqui e vamos produzir um feno lá mais tardio. Aí vai produzir um feno lá no mês de maio, junho. Como seria 2 cortes de feno, agora vai ser só um corte de feno, então tem que aumentar também a área. Então tudo isso é discutido com o consultor. O consultor não pode estar lá vendo tudo isso, ele não vai vendo tudo isso nunca. Quem está é o gestor. Então o gestor tem que estar preparado para gerir. E aí, com a gestão dele, são perguntas inteligentes. Você fala assim, cara, e agora? O que eu faço? Volta o problema para lá para o consultor tentar contornar ou ajudá-lo a contornar, pensar junto, né? Isso faz parte, acho, de uma consultoria. Mas algumas pessoas entendem que consultoria tem que executar. Não, o consultor não executa. A gente tem as ferramentas para que a gente possa, desculpa falar, mas driblar as adversidades e fazer com que tudo possa produzir, mitigando o risco, né? Como você falou no início lá, mitigar risco o tempo todo. E aí a pergunta direta agora, sem rodeios. Talvez eu vou te colocar até numa saia justa aqui. Ixi, Maria. Vamos lá. O ano é para mais cautela ou para ousadia maior, Nilton, na sua opinião? Cara, a pergunta é tão boa porque ela tem 2 respostas. Depende. Tudo depende, né? Nós do agro tem esse negócio do depende. Boa. Mas é uma verdade. Por quê? Nós estamos na pecuária, talvez num ápice aqui. Pensando nos negócios todos, a soja, nessa dificuldade que está, semente de forrageira, a maioria das variedades, por um custo bem barato, aí, enfim. Então, o nosso negócio, o boi, está relativamente num custo, num valor histórico, né? Vamos dizer assim, não está fora dos patamares bons da história da arroba brasileira. Apesar de ser a arroba mais barata do mundo, mas está dentro
do nosso histórico bom, vamos dizer assim. Valores de histórico bom. Quando você está nesse alto, se você tem dados, se você tem planejamento, se você é um bom gestor, é a hora de você ganhar dinheiro. É a hora que você vai ganhar dinheiro. É a hora que você vai investir, é a hora que você vai acelerar a atividade. Boa. Agora, se você está entrando, ou se você não tem tantos dados, se você é produtividade baixa, se você entrar nela agora, você pode pegar lá na frente abaixo. Então, depende. Qual estágio da sua gestão você está? Qual estágio da sua propriedade ela está? Organizada? Acelerador. Não está tão organizada? Tenha mais cautela. Não que pare, mas tenha, na minha visão, tá? Tenha mais cautela. Perfeito. Tá aí, fica a reflexão para você que tá ouvindo a gente. Em que momento você está? E aí fica a reflexão. Dares, tem participação aí. Tem sim, Hugo Ataíde. Hoje é segunda-feira, é dia de ouvir o que o Dr. Fernando Cabral, coordenador de inovação tecnológica no SEAGRE, que é o Centro de Excelência em Agricultura Exponencial, tem para nos dizer. Chove, não chove? Como é que tá o tempo? Olá, amigo produtor, ouvintes da rádio. Eu me chamo Fernando Cabral, sou pesquisador no SEAGRE, Centro de Excelência em Agricultura Exponencial, e trago para vocês a previsão do tempo para essa nossa segunda semana aqui, né, do mês de dezembro, aqui no sudoeste, no sul e no oeste do estado de Goiás. Bom, pessoal, talvez seja aí, né, o maior período com chuvas presentes na nossa região, né, desde o início da safra. É claro que essas chuvas elas ainda não ocorrem de uma forma generalizada para todos, a gente tem ciência disso, e isso se deve, né, pelo fato da ausência da ocorrência de eventos precipitantes que são importantes na nossa região, como são as zonas de convergência do Atlântico Sul, e aí isso ainda faz com que as chuvas às vezes não ocorrem em todas as áreas daqueles municípios ou com baixos volumes em algumas dessas áreas, comparado a outras que têm volumes muito maiores, tá? Então, ou seja, essa variabilidade em volume de chuva e no local em que essa chuva ocorre, ela ainda vai continuar nessa semana, nessa agora segunda semana do mês de dezembro, tá? Esse cenário não muda, mas continuamos com toda uma semana com previsão e presença dessa chuva. Então, o ponto bom é isso. O ponto que deixa a desejar e ainda produtores preocupados é porque vamos ficar ainda com essa grande variabilidade de local que a chuva ocorre e do volume que acontece dessa chuva, tá? E quando eu falo de local, é locais próximos mesmo, né? A gente tem áreas vizinhas no município que chove bastante numa e noutra a gente está tendo um déficit, tá bom? Então, como que é a previsão para a semana, né? A gente inicia a semana, hoje, segunda-feira, com uma alta probabilidade de ocorrer chuvas em toda a nossa região, sudoeste, sul, oeste do estado, né? Então, todos aqui estão com grande previsão de ocorrer chuva. Como mencionei, não quer dizer que são chuvas gerais para todo mundo, mas a chuva vai ficar presente, muita nebulosidade. Já na terça-feira, a maior previsão é mais para o oeste e sul do estado. Então, ali região de Mineiros, por exemplo, ou seja, quem está ali mais ao extremo em divisa com Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. São as regiões com maior probabilidade de ocorrer chuvas, tá? Já na quarta, quinta e sexta, a instabilidade atmosférica diminui. Ou seja, diminui a previsão de ocorrer chuvas, mas a gente ainda continua, né, ocorrendo aí provavelmente muitos eventos isolados, muita nebulosidade ainda na região de um modo geral. A temperatura não vai subir tanto, porque a gente ainda permanece com essa umidade e nebulosidade, né? Mas em relação à terça e segunda-feira, a probabilidade diminui. E depois, né, devido a uma ação de um sistema frontal, a gente volta a aumentar essa instabilidade na região, em torno ali de sexta a sábado, né? E aí as probabilidades de ocorrerem chuva aumentam de novo em toda a nossa região sudoeste, sul e oeste do estado de Goiás, tá bom? Vale um destaque aqui muito importante. Na terça-feira, na quarta-feira, tá? E depois no final da semana, sexta e sábado, há grande probabilidade de ocorrer eventos extremos de chuva. Então, muito volume de chuva em um curto espaço de tempo, ventos, né, raios. Isso pode acontecer na zona urbana e na zona rural. A gente não sabe precisar a localização, mas vão acontecer em toda a nossa região.
está distribuído. Então vamos ficar atento aí a essa situação, tanto quem está no campo como quem está na cidade, tá bom? Então um grande abraço a todos, até mais. Na quarta-feira a gente traz uma nova atualização do tempo. Doutor Fernando Cabral, muito obrigada pela sua colaboração conosco e até quarta-feira. Tá aí, doutor Fernando Cabral, obrigado pela parceria recorrente aqui com Boa Tarde, Produtor. Olha, estamos chegando aí, nos aproximando aí das festividades natalinas. Esse clima sempre nos comove, né? E eu tenho um pedido muito especial para você. Participe da campanha Pedido do Bem Pede o Menu. Quanto mais você pede, mais a gente doa nesse Natal. Então, cestas básicas serão arrecadadas e entregues pelo Rotary Club de Rio Verde à Casa da Amizade a famílias carentes aqui da região. Então, é muito simples, baixa o aplicativo Pede Menu, se é que você já não tem no seu celular, e comece a centralizar e aumentar mais os seus pedidos por lá, porque dessa forma você também contribui aí para que famílias recebam essas cestas básicas aqui na nossa região, na nossa comunidade. É uma campanha aí com apoio da Rádio 96 FM, da Rádio Rio Verde FM, da organização Júlio Caparelli. Portanto, participe do Pedido do Bem, Pede o Menu. Nós vamos para um rápido intervalo comercial nessa edição do Boa Tarde, Produtor. Daqui a pouquinho retornamos, fique conosco. Estamos de volta para mais um bloco nessa edição do Boa Tarde, Produtor, aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. Gestão de pasto e alimentação. O que o pecuarista precisa fazer para garantir o resultado o ano todo. Esse é o nosso tema em pauta. E o nosso convidado é o zootecnista, palestrante e consultor Newton Filho. E dando continuidade aqui ao nosso assunto, né? Vamos falar agora da bonança das águas, né? Oportunidade do agora. Vamos falar sobre o manejo das pastagens no início das águas. Recuperação de áreas degradadas, ajuste e lotação conforme a oferta inicial de forragem, manejo do capim novo para manter qualidade e evitar desperdício. O que fazer nesse momento, Newton? Bom, eu falo que as águas é o nosso diferencial. É o que nossa competitividade com a pecuária está nas águas, que é o pasto. E que se você pegar no mundo inteiro, as pessoas produzem quando há água e calor. Sim. Quando há gelo, também tem problema. E quando há seca, também temos problema. Eu falo que a pecuária, se nós temos 4 meses de chuva no ano, ela é possível ter uma pecuária intensiva, com 4 meses de chuva. E nós temos mais de 4 meses de chuvas aqui na região. Então nós temos um local muito bom para produzir pecuária, seja ela de leite ou corte. Logicamente, quanto mais chuva você tem, quanto mais temperatura, quanto mais tempo de chuva e mais tempo de temperatura, teoricamente você consegue ser mais competitivo. Fazer um arroba ou fazer um leite mais barato. Fato. Lógico, com algumas ressalvas aí no meio do processo. Depende do grau de intensidade. Mas em termos gerais seria isso, produzir um arroba barato. E arroba do pasto, eu falo que arroba do pasto não tem mais barato. Por que não tem mais barato? Primeiro você produz o pasto e o boi se serve, ou seja, um self-service. Ele que colhe. Então você não gasta dinheiro para ele colher. Você só tem que manejar ele para ele colher correto. E esse também é um desafio, porque às vezes você manda o boi colher no A, ele quer colher no B. Porque ele não é só de apertar botãozinho igual a colhedeira, né? Soja, de milho, por aí vai. Mas enfim, as águas é todo o planejamento dos 12 meses. Quer dizer, o planejamento tem que ter feito já. Mas toda a execução do planejamento na produção de comida, ela é dentro das águas. Então é agora que você tem que fazer. Então agora você tem que acertar a lotação, ver o que tem que ser feito. Se for fazer estruturado, por exemplo, vou dar um exemplo de outro produtor. A gente também produz lá para ele lá e é consultor dele. Até ele vai falar no programa aí. O Só Milton, já fazendo mais estruturada. Então o que a gente fez lá? Em vez de reformar um pasto no meio de última hora, lá tem uma estrutura um pouco melhor, a gente subdividiu um pasto, fez mais divisões e apertamos agora no mês de dezembro a adubação nitrogenada. Mas já é um solo já estruturado, uma fazenda mais estruturada. Então você tem vários N's para você contornar um problema. Depende do que você tem para entregar. Então nesse caso lá, a gente vai apertar a adubação, ele teria que vender gado, não vai vender gado. Então a gente já fez a programação de quanto de N vai ter que usar nessa fazenda para que aumente a produção de forragem, para que os animais não passem fome e que a fazenda também não passe necessidade de ir lá na frente, porque lá na frente essa fazenda, se matar o capim, que é agora que mata capim. Eu falo muito, capim não morre na seca.
com ressalvas. A seca foi muito longa, ele ainda vai morrer. Mas ele acaba não aguentando. Mas em regras gerais, numa condição normal, o capim morre agora, no princípio das águas. Por quê? Quando o capim brota, ele emitiu as folhas verdes. A folha verde tem clorofila. É ela que faz fotossíntese. A planta passou por 6 meses de seca. Você acha que ela produziu raiz nova? Tá com raiz velha. E quem manda produzir raiz nova? É a fotossíntese. Então é a folha nova que manda a planta produzir raízes novas. Se aquele animal tiver naquele pasto, naquele momento, vai comer a folha nova. Não vai fazer fotossíntese, não vai fazer raiz nova. Não fazendo raiz nova, o que absorve água é raiz nova. Consequentemente, o que absorve nutrientes do solo através da água são as raízes novas. Então a planta vai produzir pouco. Vai passar o ano inteiro produzindo pouco. Onde eu falei no início do sequestro, que eu gosto de chamar de pré-águas, o manejo pré-águas. O manejo pré-águas nada mais é do que se você quase comprar uma fazenda. Nós temos dados aí, em 3 anos, sem nenhum quilo de adubo na fazenda, só fazendo manejo pré-águas nessas propriedades, cresce 30% da lotação em 3 anos. Ou seja, você compra 30% da fazenda, uma nova fazenda, 1/3 de uma nova fazenda, sem gastar dinheiro, apenas fazendo um bom manejo de pré-águas. Newton Filho, e o que muda quando as águas começam a chegar mais tarde? Qual que é a estratégia do empresário rural? Então, como eu disse, Dares, são várias estratégias. Depende da fazenda, da gestão, do planejamento. O que a fazenda pode entregar? Quais são os potenciais que você pode contornar a diversidade? Aonde é mais barato, onde é mais eficiente? É difícil você falar uma coisa só. Já citei 2 aqui de mesmas coisas em 2 propriedades diferentes, em 2 assuntos diferentes, com respostas iguais no final. O que você quer no final é a mesma coisa. Então depende muito disso. Atrasar as chuvas destrói bastante, principalmente os mais planejados. Os menos planejados trabalham com lotação às vezes mais baixa, trabalham com lotação, uma sublotação. Então, mesmo que atrase as chuvas, ele atrasa um pouco a produtividade, ele tem um desempenho menor nos animais naquele ano, mas ele passa mais fácil, por incrível que pareça. E como que aproveita, Newton, esse renovo do capim de forma eficiente? Tem alguma estratégia específica? Toda forragem tem seu ciclo e tem sua fisiologia. Vou dar um exemplo, por exemplo, do braquiarão, que é uma das forragens mais plantadas no Brasil, que é o brisantão, o famoso braquiarão, brisantão em alguns lugares aí. Ele com 25 centímetros de altura, ele está no ponto ideal de corte. Se você pegar um mombaça, um zuri, é com 90 centímetros de altura que ele está com o ponto ideal de corte. Olha o tamanho da discrepância, tudo é forragem. Uma forragem, por ser uma variedade X, por ser uma variedade Y, as alturas de corte, de ponto ideal de corte estão diferentes. Então o que você tem? Vamos respeitar a sua fisiologia da sua planta. Vamos pegar o melhor potencial. Não que uma braquiária seja pior ou melhor. Tem braquiárias hoje muito boas, competindo até de igual para melhor com pânico, em termos de qualidade. Então é possível, desde que você respeite. Se você pegar um braquiarão e colocar um boi com 50 centímetros de altura, o capim tá passado. Já perdeu proteína, perdeu digestibilidade, tá fibroso pra caramba, aumentou a lignina, o desempenho vai ser baixo. Aguenta a lotação, mas o desempenho do animal é baixo. Porque precisa de 2 coisas no processo de lucratividade da pecuária. Você precisa de ter lotação e desempenho. Se tiver só lotação e não tiver desempenho, então precisa que o boi tem que crescer, tem que andar pra frente. Sim. Então é isso que tem que acontecer, as 2 coisas têm que andar juntas. Se eu tenho lotação alta, mas desempenho muito baixo, também minha lucratividade pode ser baixa. Vamos para a pergunta de milhões, viu, Hugo? Vamos lá. Vamos lá. Newton Filho, como transformar a abundância das águas em desempenho o ano inteiro? É possível? Thales, logicamente é. Eu até comentei sucintamente há pouco. Nós temos que produzir o alimento dos 12 meses no período chuvoso. Repete isso, por favor, porque é bem importante e é bem interessante. É simples, nós temos que produzir todo o alimento quando chove, quando tem temperatura, quando tem calor, quando tem umidade. Lá na seca, eu vejo muito a Embrapa, esse capim é bom pra seca. Produz quase nada. Mas é bom mesmo, ele produz pelo menos um pouquinho, porque tem uns que não produzem nada. Por isso que ele é bom. Eu falo que se é bom do nada, quando o cara é 0, se ele for 1, ele cresceu 100%, hein? Ele era 0, foi pra 1. Mas talvez 1 não seja suficiente, porque é muito pouco. Então, crescer do nada, qualquer coisinha é o dobro. Mas crescer do muito, tem que ser muita coisa para ser 10% a mais. Então, nas águas, é o caminhão na ladeira, carregado com 50 toneladas, desengatado no neutro. Desce o tanto que vai rodar quando rodar. Não sei se vai parar lá embaixo, como vai parar, mas que vai descer, vai descer. Então, é essa hora de você fazer o boi embalar, de fazer o leite embalar, de produzir um leite mais barato, produzir uma carne barata, recriar o animal mais barato, e fazer o alimento para que esse animal não perca.
lá na frente. Vou dar um exemplo. Nós temos hoje dados, né, aí de entidades, Embrapa, enfim, falando que o Brasil produz 3,5 arrobas por animal. Peraí, como que produz 3,5 arrobas por animal se só em 6 meses de chuvas, num pasto razoável, não é bom não, razoável, a gente faz 5? Por que chegou no final do ano ele só tem 3,5? Porque ele perdeu 1,5 na seca. Em 6 meses ele fez 5 arrobas, mas em 12 meses só fez 3,5. Olha, peraí, mas não tem essa conta não tem como fechar? Como é que ele foi e voltou? É o boi sanfona, famoso boi sanfona. Ele foi e voltou. E aí tem muitos processos de você tentar economizar e fazer uma arroba barata. Eu costumo dizer, é um dado que vão brigar comigo, tá? Eu falo que a arroba da seca, se você fizer ela pelo preço de custo, ou pelo preço que você vende ela, vai dar lucro. Se na seca você produzir arrobas, pelo mesmo valor que você vende, vai dar lucro. Olha só, tô falando, vai empatar. E é possível produzir ainda com lucrozinho. Grande ou pequeno, depende da eficiência, depende do animal, depende da genética. Tem animais que desempenham mais, animais que desempenham menos. Tem pessoas que conseguem produzir mais barato, enfim. Mas eu falo, se você produzir a arroba da seca no preço que você vende, é mais lucrativo do que se você deixar perder uma arroba. E eu provo isso em números. O quanto, porque a fazenda não para de gastar dinheiro. A energia tá lá, o funcionário tá lá, o pasto tá lá, o alojamento tá lá, a cerca tá lá. Se você tá perdendo peso, olha o custo que tá ficando esse boi. Porque aquele custo fixo não acaba. O sal mineral, o proteinado, a gestão da fazenda, o combustível da fazenda, tá sempre gastando. Então você precisa diluir em cima da produtividade. Se não tem produtividade, essa tá sendo negativa, então você vai encarecer demais a arroba das águas. Se você perde a arroba das águas barata, mas você perdeu ela, você encareceu a arroba das águas. Concorda comigo? Sim. Você gastou lá, aí você perdeu. Então você está encarecendo a arroba das águas. Não pode encarecer. Mantém pelo menos a arroba das águas no mesmo custo. Gaste igual na seca que vai vender, mas pelo menos você manteve a arroba das águas competitiva lá no boi, sem perder ela. Por isso que eu falo. Se tiver que executar um planejamento, eu falo para as pessoas. Se você conseguir fazer uma arroba de boi na seca pelo preço que você vende, faça. Não deixa perder a arroba de águas que é barata. Então, na mudança das chuvas, na temperatura que nós temos no centro-oeste, é fazer comida. E tem vários processos de você fazer a comida e armazenar a comida. Que lá à frente ela vai acabar. Um diferido, por exemplo, uma das ótimas tecnologias desenvolvidas aí no passado pela Embrapa. Pastejo diferido, que é o pastejo de vedar o capim ali no mês de fevereiro, março, para o animal comer na seca. Vai muito bem em maio, junho e julho. Esse capim diferido de agosto, setembro e outubro não presta. Então, quer dizer, nós já sabemos que agosto, setembro e outubro, em condições normais, nós vamos ter que armazenar comida, conservar comida para dar para o seu animal. Porque o diferido vai muito bem em maio, junho e julho. Ainda tem qualidade. Mas lá no mês de agosto, cara, ele vira um pó. A proteína está quase zero, a digestibilidade está muito baixa. A planta praticamente morreu ali dentro. Então, aquele material ali, praticamente você não tem nada lá. Tem fibra. Ah, mas eu tenho fibra. Beleza, mas se você pegar a fibra daquilo ali e tentar corrigir para esse animal continuar desempenhando, vai ficar muito mais caro do que você conservar a forragem. Sim. Por isso que eu falo que a conservação de forragem para agosto, setembro e outubro, na minha concepção, no estado de Goiás, ela é crucial. E esse ano nós tivemos que conservar a forragem para agosto, setembro, outubro, novembro e um pedaço de dezembro, porque nos atrasos das chuvas acabou acumulando aí o desempenho dos animais, acumulando o não desenvolvimento da planta, né, dos pastos. Você vê os pastos hoje, mesmo pasto adubado, ele ainda não saiu tão bem. Mesmo pasto bem corrigido, solo bem corrigido, agora que ele está começando a respirar, produzir, ou seja, produzir volume para que esse animal possa ganhar peso lá dentro. Ei, você já pensou em transformar o seu investimento em prêmios dos sonhos? No Sicoob Crédito Rural, isso é possível, com a campanha de capitalização Seu Futuro Mais Forte, Sua Garagem Mais Potente. É muito simples participar. A cada R$1.000 integrados ao capital social, você recebe um cupom. E a cada R$10.000, um cupom extra. E os prêmios? Uma caminhonete Ram, um Chevrolet Onix e uma moto Honda CG. A campanha começou no dia 30 de junho de 2025 e vai até o dia 9 de abril do ano de 2026. O sorteio acontece no dia 10 de abril, durante a Tecnoshow. E o melhor, pessoas físicas e jurídicas podem participar. Então, fortaleça seu futuro. Concorra a grandes prêmios e viva essa grande oportunidade com o Sicoob Crédito Rural. A gente vai para mais um intervalo e voltamos em seguida. Continue conosco. Estamos de volta para mais um bloco aqui nesta edição do Boa Tarde Produtor na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro.
Gestão de pasto e alimentação, o que o pecuarista precisa fazer para garantir o resultado o ano todo. Esse é o nosso tema em pauta e o nosso convidado é o zootecnista, palestrante e consultor Newton Filho. Dares, e antes de darmos continuidade, tem participação aí, hein? Temos sim, Hugo. O senhor Hamilton César Rezende, ele é empresário rural de Joviânia. Ele fala pra gente sobre a importância da prestação de serviços, do esclarecimento de dúvidas e sobre o feno como alternativa para a alimentação do gado. Vamos acompanhar. Boa tarde, Dares. Boa tarde, Hugo, Ataíde. Boa tarde, ouvintes do programa Boa Tarde, Produtor. É uma satisfação, Dares, estar participando de um programa tão importante para o empresário rural. Muito obrigado pelo convite. Dares, sou produtor rural, ou seja, empresário rural, no município de Joviânia. Não só a lavoura, mas mexo com um pouco de gado. E eu tenho uma certa preocupação com o gado, como tratar desse gado na época da seca. Como o plantio hoje, a gente começa a plantar nas primeiras chuvas, talvez aquela área onde eu estaria com o gado ali seja a primeira a ser plantada. Então, sempre estava com essa preocupação, o que fazer? E de repente, Dares, eu conversando com o vizinho que tem fazenda fora, ele me falou que estava com uma opção e ele estava mexendo com feno. E eu gostei do assunto. E o meu filho é agrônomo e cheguei e conversei com ele. Então, assim, a gente conversando e correndo atrás, descobrimos que tinha um rapaz aqui da cidade que ele prestava serviço. E ele conhecia muito do feno, por nome de Newton Filho. E a gente não pensando duas vezes. E eu liguei para ele e ele atendeu. Ele estava no Paraná. Foi uma conversa muito proveitosa. E diante da conversa, ele já me marcou uma visita, sem compromisso. E ele veio no prazo marcado e a gente foi visitar a área aonde estava o gado. O capim estava grande, tinha parte do capim que o gado nem quase tinha andado. E ele olhou e falou: não, aqui é o que você precisa, estar aqui. Vai ter um feno de boa qualidade. Aí, Dares, no outro dia ele foi embora, deixou o telefone, já ficou tudo uma pré-conversa, tudo acertado dele vir fazer o feno. Ele falou: você decide, você resolve e eu venho. E assim aconteceu. Liguei para ele, depois nos dias, acho que uns 3 dias ou 4, firmei com ele e aí ele veio com as máquinas, chegou, começou a trabalhar, ele fez o serviço, ele cortou o capim, fez o feno e olha, Dares, foi muito bom. Fez o feno, eu fiz uma quantidade, eu acho que até ele passou pela cabeça, ele não vai precisar disso tudo, né? Mas eu fiquei tão assim, feliz de ter achado uma opção, uma coisa que ia resolver a minha situação. E dali puxei o feno, coloquei no monte e comecei a tratar do gado. Dares, foi só alegria. Foi muito melhor do que eu imaginava, sabe? Depois que eu vi o gado comendo aquele feno, com aquelas bocadas assim, cheio, sabe? E o gado rodeava ali, eu fiz um vídeo e mandei para ele. E até agradecendo ele por tudo, porque naquele momento eu vi que, sabe, valeu o investimento, foi muito importante. E olha, foi Deus que ajudou, porque senão eu tinha que ter vendido o gado. Porque foi Deus que encaminhou esse homem aqui, sabe, para fazer esse feno, nos orientar a respeito. Então, assim, eu vi que foi uma coisa, para mim, veio para ficar. Todos os produtores de Joviânia tá tudo esperando para uma palestra dele. A partir do mês de janeiro, ele vai estar aqui fazendo uma palestra aqui em Joviânia. E eu estou muito feliz com isso, não só para mim, mas para todos os produtores, os criadores de Joviânia. É uma solução, sabe? É uma coisa que veio, que deu certo e que eles também vão se sentir felizes com isso. Ele é muito conhecedor, uma pessoa que vale a pena conversar com ele. E o mais importante de tudo, Dares, hoje uma amizade de família. Gosto muito dele, eu tenho certeza que ele também tem uma amizade boa por mim, ele gosta de mim. Então, o Newton hoje, eu indico ele para qualquer pessoa, qualquer amigo da minha inteira confiança, a trabalhar com ele também, a conversar com ele também, sabe? Então, estou muito feliz por ter ele como amigo e te agradeço mais uma vez, Dares, por estar participando do seu programa. O seu programa Boa Tarde, Produtor, e ao Hugo, e deixo um abraço a cada um de vocês e me coloco à inteira disposição de vocês. Para mim foi muito, muito gratificante participar desse programa de vocês. Parabéns pelo programa. Boa tarde, até já. Qualquer hora a gente volta a falar.
Seu Hamilton, muito obrigada por participar conosco do Boa Tarde, Produtor. E já fiz o convite e repito, o senhor está convocado para vir falar sobre o agronegócio de Joviânia com a gente, né, Hugo? É isso aí, um baita tema aí pra gente poder falar e expandir aqui no Boa Tarde, Produtor. Seu Hamilton, muito obrigado pela participação. Newton Filho, dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, agora nós vamos falar sobre preparação para a seca, o planejamento estratégico, né? No bloco anterior, você já comentou e já citou o porquê disso, mas eu gostaria que você reforçasse, né? Parece óbvio quando a gente fala. Parece muito óbvio, mas o óbvio, Dares, tem que ser dito. Tem que ser dito. Então, por que planejar com antecedência? Por que ter essa gestão? A seca é o maior risco produtivo da pecuária, né? Quem não se prepara perde peso, produtividade, dinheiro. A seca não surge, ela é previsível, como você bem disse no final do nosso bloco anterior. E o planejamento começa nas águas. O que você tem a acrescentar, Newton Filho, a essa afirmação? Eu tenho uma frase, eu cito muito ela em algumas palestras que faço, que é simples. A seca está quebrando o pecuarista. Quando tu fala das águas, ele ganha dinheiro. Chega na seca, ele perde dinheiro. Quando ele faz a soma de tudo, na balança, ganho e perdas, o ganho fica muito baixo ou às vezes até negativo. E trabalhar no negativo, qualquer empresa que trabalha no negativo, ela terá dificuldade no futuro próximo. Independente do que setor, se é agro, se é urbano, se é rural, enfim, qualquer setor. Se a nossa conta bancária é de casa, né? Se a gente gasta mais do que ganha, vai dar ruim no problema. O problema vai ser sério em sequência ali. Então, na verdade, é isso que eu falo para as pessoas. O que você está fazendo, gerenciando o custo, gerenciando a produtividade, gerenciando cada mês? Aonde estão seus gargalos? Sucintamente falando, sem olhar para dentro da fazenda do cliente, eu falo que a seca está quebrando a pecuária, ou o pecuarista. Então, quem controla a seca já vai sair na frente. Perfeita sua resposta. Agora, fala pra gente, por favor, assim, você já pincelou algumas vezes, falou sobre planejamento, ousadia, mas realmente um planejamento eficiente, ele tem que ser olhado, tem que ser estudado, antecipado e ajustado. Isso é o ano todo? É todos os dias? Eu comentei, eu falo, as pessoas me perguntam muito assim, quando começar a planejar? Eu falo hoje. Porque quanto antes, melhor. Agora, qual que eu chamo de ideal? Aonde se o cara já tem planejamento e vai planejar começar? Nós temos que pensar que nós temos um ano agrícola. Uhum. O nosso ano agrícola, seja ele para agricultura, seja para pecuária, já que a pecuária depende da agricultura, então ele também é o mesmo ano. 30 de junho encerra um ano, 1º de julho inicia-se o novo ano. Nosso ano agrícola. Então o planejamento, toda empresa não é encerrar um ano para começar um novo ano. Tá aí a data. Mas se eu vou ficar esperando se eu posso começar hoje, comece hoje. Já consegue fazer muita coisa nesses 6 meses até chegar ao 30 de junho, né? Mas lógico que planejar o ano sempre é mais fácil e mais eficiente. Você está desenhando o ano da sua empresa. Ô, Newton Filho, e as estratégias são as mais variadas, né, para esse período de seca. Tem lá a produção de feno pré-secado, a silagem bem feita e bem armazenada, os ajustes nutricionais adequados ao sistema, né? Cria, recria e engorda, estoque mínimo de segurança, a famosa imagem técnica, o controle de custos por arroba produzida para evitar desperdícios. Então, o que você sugere executar? A resposta, imagino aqui, já estou pensando com os meus botões que seja depende, mas vamos colocar situações aqui onde a nossa audiência qualificada possa identificar isso. Bom, como eu citei lá atrás que a pecuária tem essas diversidades, quando você vai para a agricultura, a gente também tem um pouquinho de agricultura, entre aspas, vou colocar entre aspas porque eu acho que não é bem assim, mas é mais uma receita. Você vai plantar soja, vai estudar a variedade, vai plantar pelo seu solo, vai fazer as correções, identificou tudo isso, vai saber quanto fungicida, inseticida, enfim, você desenha a atividade que você vai fazer no longo daquela cultura. Na pecuária, nem sempre isso é possível, por primeiro motivo que ela não é possível, porque ela é mais longa. Ela não é de 3 meses ou de 4 meses. Geralmente ela é bem mais do que isso. Quando eu trabalho com a engorda 90 dias, você pode ver que ela é uma receita de bolo. É mais próximo da receita.
É todo mundo muito parecido. Nível de amido na dieta, nível de fibra na dieta, nível de proteína na dieta, nível de energia na dieta e por aí vai. Os horários de trato, porque o boi é uma rotina. O boi quer rotina, ele gosta de rotina, ele é metódico, por incrível que pareça. O suíno, se você pôr comida pro suíno, ele vai lá e come. O boi, se você pôr comida pro boi, se não tiver na hora dele, ele quer brigar com você, pô, não é hora de você vir cá e colocar comida pra mim. Eu te esperei 7 horas da manhã, Falta você tá ele colocando falar, 9. né? Falta ele falar. Só falta ele falar. Mas ele berra lá, tá? Quando você não chega na hora certa, ele tá lá berrando. Ele tá lá brigando contigo. Mas o corpo fala. O corpo fala, exatamente. Ele só não tá falando. Então, assim, quando você vai planejar a atividade, vai fazer a atividade, na agricultura é mais próximo da receita. Na pecuária tem esses N fatores. Muito mais do que na agricultura. Mas o agricultor também tá lá todo dia, tá? Às vezes ele identifica dois inseticidas, ele tem que fazer 3. Acontece, entrou uma praga maior, entrou uma doença nova, mas é mais próximo. Na pecuária não, tudo muda. Primeiro, a planta dele, que é o boi, ela cresce. Hoje tem 300 quilos. Daqui 90 dias, ele pode ter 390 quilos. E quanto mais quilos esse boi tem, mais ele come. Mas ele exige produção de forragem ou grãos que está colocando na dieta. Porque ele come porcentagem do peso vivo em matéria seca. Então, quanto maior o boi, quanto mais pesa do boi, mais ele alimenta, mais ele vai comer. E você tem que planejar isso, que o boi vai evoluir durante esses 6 meses, ou esses 8 meses de águas. Então, tudo isso tem que estar no planejamento. E, da seca, cada fazenda tem que avaliar o que ele vai fazer na seca. Então, eu falo, a seca é o produtor, mas as águas é seu dinheiro. Então, você tem que estar... Eu só vou conseguir fazer um só bem. Tem que fazer as águas, que é o boi da ladeira. É o boi igual o caminhão na ladeira. Então, esse não tem solução. Logicamente, eu acho que toda atividade tem que ser muito bom. Mas a melhor, a mais focada, é nas águas. E não esquecendo a seca. E a seca, nas próximas, você falou, tem um monte de N's para você produzir. Tem feno, tem pré-secado, tem silagem, tem diferido. É o pasteio diferido que eu comentei agora há pouco. Então, que faça o que for possível para você dentro da sua tecnologia da fazenda. Nem tudo é possível. O cara tem que entender a possibilidade dele. As máquinas no Brasil, infelizmente, são muito caras. Exige máquina para produzir alimento, para você armazenar alimento. Aí tem a terceirização. Você pode terceirizar. No nosso caso, a gente terceiriza muito. Por que a gente terceiriza? Porque a gente sabe que nem todo mundo tem condição de ter as máquinas que a gente tem. Hoje, para prestar um serviço para o cliente, para entregar comida para o cliente. Na minha concepção de nutricionista, eu vejo ao pré-secado e o feno uma das melhores alternativas para a pecuária. Vou dar um exemplo muito claro disso aqui. Tanto que importante do feno, a importância do feno. Tem um confinamento grande do estado de Goiás que a gente fornece feno para eles. Eles fazem feno 14 dias apenas do confinamento. Só na chegada do boi. E eu acho que tem um depoimento dele, né, Dário? Acho que vai ter um depoimento dele. Sim. Aí. Ele trabalha com ele tem 6 meses com a gente colocando feno na adaptação. Só na adaptação do boi no confinamento. Tirou praticamente com a mão o refúgio de coxo. E melhorou o desempenho do lote. Ou seja, o ganho de peso está lá 100, 200 gramas a mais por boi dia, porque fez uma boa adaptação com o feno, por causa da fibra longa. O rumen aprendeu a funcionar, e o boi não estava comendo grão, estava comendo capim, e às vezes até seco. Traz para um coxo, ele está comendo silagem de milho, de ótima qualidade, amido lá em cima, digestibilidade lá em cima, fibra menor, picagem da silagem muito pequena. Hoje a gente vai, a preconizado pela pesquisa hoje, é ter uma silagem com 8 milímetros de partícula. O boi, ele tem um pastejo de 200 milímetros de partícula. Se você pegar o pastejo do boi, do boi adulto, do animal, da vaca adulta, se você for lá medir, o bocado dela é de 20 centímetros, ou seja, 200 milímetros. Esse é o bocado da vaca. Essa é a natureza da vaca. Nós pegamos uma silagem e passamos ela para 8 milímetros. De 200 para 8. Esse animal vai perder a combinação. Então, ele não está acostumado àquela partícula, ele está acostumado com aquele nível nutricional. Por isso que refuga coxo. A gente chama de acidose subclínica. O boi não morre. Nessa situação, ele não vai morrer. Mas ele vai diminuir o consumo, ele vai refugar o coxo, ele vai ter desempenho menor. Aí o lote vai desempenhar... Às vezes tem um boi que desempenhou 2,5 kg por dia, mas tem boi que vai desempenhar 800 gramas por dia. E esse boi teve doença lá atrás. Então, a adaptação... Eu tenho alguns confinamentos que a gente trabalhou no Brasil e até fora do Brasil com confinamento. A gente fala muito assim, me dá o consumo de matéria seca dos primeiros 14 dias. Me dá lá o ganho, o consumo. Como é que foi o fornecimento e como é que foi o consumo? Se esse consumo foi uma reguinha subindo assim,
sem muito dente, esse lote vai desempenhar alto. Muito alto. No mesmo confinamento. Aquele lote que teve lá, consumiu muita matéria seca, consumiu pouca, consumiu muita, dia a dia, nos primeiros 14 dias, a hora que você pega lá aquela reguinha toda torta, você pode saber que aquele desempenho daquele lote é pior. No mesmo confinamento, com o mesmo trato, com o mesmo tratador, com o mesmo vagão, com a mesma dieta, com o mesmo tudo. Por que desempenha menos? Entendeu? Então, assim, fazer desempenho é agricultura de precisão? Cadê a pecuária de precisão? Isso é precisão. É você ganhar 80 gramas. A água, tem pesquisa mostrando que 80 e poucas gramas de ganho de peso por dia, porque tem uma água limpa. A sombra, mais 100 e poucas gramas, porque tem sombra no confinamento. Olha só onde tá chegando. Colocar sombra aumenta. E tem mais. A sombra tem uma grande vantagem. Ainda diminui em 20, 30% o consumo de água. Não lembro esse número direito, mas eu posso pesquisar depois. Mas diminui o consumo de água. Bom, se consome menos água, eu também tô ajudando até o meio ambiente. Porque eu tô consumindo menos água. Então tá sobrando água para outras atividades. Sobrando água para agricultura, sobrando água para a população, sobrando água para fazer. Quer dizer, se o boi tomou menos água, eu tenho uma sobra de água ali, que vai para o meio ambiente, que vai para algum lugar. Eu tô exigindo menos água e o boi ganhando mais peso. Olha só, a sombra, o boi ganha mais peso e consome menos água. Principalmente no Centro-Oeste. Newton, aproveitando o seu gancho, é bem relevante. A gente está falando de comida, produção de comida, a rotina do animal, mas fala pra gente sobre a importância da qualidade da água para o bovino. Então, eu falei, Darius, eu acho que quando você fala de pecuária intensiva, o pecuarista ele tem que começar a andar. Eu falo que o melhor ensinamento da pecuária está no leite. Porque o que você erra no leite hoje, amanhã repercute negativo. O que você acerta no leite hoje, amanhã repercute positivamente. Então é muito rápida a repercussão do erro e do acerto. Então por isso que é fácil de medir e fácil de ver. E esses caras evoluíram bastante no leite por causa disso. A margem é estreita, hoje não tem margem alta, a margem é estreita e o erro ele acontece diariamente e repercute também no dia. E o acerto é a mesma coisa. Então a nutrição, o manejo do leite, ele é muito bom. A silagem do leite tem que ser excepcional. A dieta do leite tem que ser excepcional. Quanto melhor o volumoso que você produz na fazenda, menos grãos você tem que comprar de fora da fazenda. Então você quer um quê? Um alimento muito rico. Nós temos cliente de pecuária leiteira que consome nossos fenos. Eu produzo um feno para ele de acima de 16 de proteína. E se eu tivesse um feno de 20, eu queria o de 20, eu tenho certeza. Porque eu fiz lotes com mais de 20 de proteína e a gente já viu que ele já mediu. Falou assim, cara, esse eu gostei mais. Falei, mas esse é um pouquinho mais complicado da fazer. Mas é possível de ser feito um feno de gramínea com 20, 23 de proteína. A alfafa é a rainha das forrageiras. Por quê? Porque ela tem 20, 23 de proteína. Mas é possível fazer gramínea com 20, 23 também. Aqui na região. Então esse é o nosso desafio. Fazer comida com o menor custo possível, com o maior índice nutricional possível. Então o volumoso. Vou falar do feno de novo, que é o nosso know-how maior, vamos dizer assim. Que a gente estuda muito. Já fez silagem, faço silagem, já fiz bastante. Tem o máquina de silagem, não tem desde 2018 tá no barracão. A gente não usa. Então por isso a gente aposta muito no feno. Se você vai fazer esse feno, um feno de 10 de proteína, a gramínea tem 10 de proteína, como tem 20 de proteína, o custo de fazer é o mesmo. Talvez de produzir um pouquinho mais caro. Você tem que adubar um pouquinho melhor, tem que manejar um pouquinho melhor a gramínea para chegar nesses 20%. Mas é tão pequeno que o custo maior está na produção, tá na operação, você baixa o custo da dieta, porque você tem um custo igual para produzir o volumoso, ruim e bom. Praticamente igual. Se o volumoso é bom, você vai gastar menos proteína, menos farinha de soja. Você tem mais energia, mais densidade, menos milho, por aí vai. Então você consegue fazer, vamos dizer, um volumoso, entre aspas, já meio que ração. Se o desempenho básico o animal já tem só com volumoso, aí eu tenho que fazer desempenhar mais, então nesse caso eu colocaria o grão. Ô produtor, eu tenho uma novidade daquelas que dá orgulho de contar, viu? A Carpal New Holland está de casa nova aqui em Rio Verde. Uma loja totalmente repaginada, com mais espaço, com mais conforto e a mesma dedicação de sempre para te atender do jeito que o campo merece. Muito em breve você irá encontrar uma estrutura moderna, com tecnologia de ponta e um time preparado para continuar ao seu lado em cada safra. É mais uma prova de que a Carpal cresce junto com quem faz o campo acontecer. Carpal New Holland, novas safras, mesmo cuidado. Nós vamos para um rápido intervalo comercial nessa edição do Boa Tarde, Produtor. Logo em seguida a gente retorna com a participação da nossa audiência qualificada, assim como também as considerações finais do nosso convidado. Portanto, fique conosco.
Estamos de volta para o último bloco desta edição do Boa Tarde Produtor, aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. Gestão de pasto e alimentação, o que o pecuarista precisa fazer agora para garantir o resultado o ano todo. Esse é o nosso tema em pauta com o nosso convidado, zootecnista, palestrante e consultor, Newton Filho. E antes de seguirmos aqui para as participações da nossa audiência, Dares, eu tenho um recado para você. Na verdade, é um compromisso que você vai anotar na sua agenda todo sábado, das 11 ao meio-dia, aqui na Rio Verde FM. Você que quer ficar mais informado aí sobre o mercado imobiliário na nossa região, ADEME Informa, o programa que traz as novidades, análises e dicas essenciais para quem está de olho no mercado imobiliário, seja para investir, morar ou empreender. Aqui no ADEME Informa você fica por dentro das tendências, oportunidades e tudo o que move o setor. Então anote na sua agenda, ADEME Informa, todo sábado, das 11 da manhã ao meio-dia, aqui na Rio Verde FM. ADEME Informa, o seu programa sobre mercado imobiliário, tendências e oportunidades. Ô Dares, e antes de seguirmos para as considerações finais do nosso convidado, tem participação aí. Temos sim, Hugo. O empresário Lucas Ferro, ele fala sobre a importância do feno no processo de adaptação no confinamento da pecuária de corte. E foi o que o Newton Filho falou com a gente no bloco anterior, né, Hugo? Boa tarde a todos, boa tarde Dares, boa tarde Hugo, boa tarde Newton. Obrigado pelo convite para estar falando no programa Boa Tarde Produtor. Eu sou o Lucas, sou do Confinamento Califórnia, do seu Romão Ribeiro Flor. Nós estamos localizados aqui no município de Turvânia, Goiás. O confinamento ele possui uma capacidade estática para 27.500 animais, mas nós hoje estamos somente com 15 mil animais ativos no confinamento. Eu vou falar um pouco aqui sobre a importância do feno no processo de adaptação do confinamento, né? A gente começou a utilizar o feno há mais ou menos 6 meses atrás. Ele tem sido um divisor de águas aqui no confinamento, pois com a introdução do feno nós tivemos uma redução de quase 90% nos índices de refluxo de coxo e diminuímos significativamente os gastos, né, com medicamento, e tivemos um impacto muito positivo na adaptação, inclusive para lotes mais desafiadores, como os lotes de vacas, né, que tivemos um excelente resultado, pois nós trazemos vacas vazias, magras, da fazenda do Mato Grosso, e terminamos elas aqui no estado de Goiás. Todo mundo sabe, né, que a dificuldade para você fechar uma vaca no confinamento, a adaptação de uma vaca no confinamento. E o uso do feno, né, ele é muito fácil, né? A gente coloca a bola no fundo do curral, uma bola por curral, durante 7 dias que a gente usa. E se você fazer uma conta, fica muito barato, né, se utilizar o feno. Pois, vamos colocar aqui, em média o feno está na faixa de R$1 o quilo. Então, nos lotes lá do confinamento são de 125 animais, né? E se você fazer a conta, a gente usa as bolas de feno de média de 180 a 210 quilos. Vamos colocar aqui 210 quilos. Então, são R$210 uma bola, vezes 7. Totaliza R$1.470 que a gente usa, né, em média por curral. Se você dividir nos lotes de 125 animais, sai em média de R$11,76 por animal, né? A gente coloca as bolas no fundo dos currais e os animais vão lá e comem, né, o feno. E eu quero agradecer especialmente ao Newton Filho, né, da Nutrifeno, que ele vem garantindo semanalmente a entrega do feno para a gente. E é um feno de altíssima qualidade, tem uma regularidade e constância no fornecimento que ele entrega para a gente. E também deixo o agradecimento a Dares e ao Hugo pelo convite para estar falando aqui no programa Boa Tarde Produtor. Se tiverem mais alguma dúvida e quiserem falar comigo, estou à disposição. Obrigado a todos. Lucas Ferro, muito obrigada pela sua participação conosco. E também deixamos o convite para você para falarmos aqui no Boa Tarde Produtor sobre confinamento. Convite feito. É isso aí. Bom, essas foram as participações de hoje aqui no Boa Tarde Produtor. Dito isso, Newton Filho, esse é o momento onde você
fica com os microfones à disposição aqui abertos do nosso programa para fazer suas considerações finais. Depois de tudo isso que a gente falou ao longo dessa 1 hora de programa, um pouco mais de 1 hora, né? Diz pra gente o que tem que ficar fixado na cabeça aí da nossa audiência qualificada do produtor rural. Antes, um dado técnico. Depois eu dou as considerações finais. No leite, você substitui lá 5 kg de silagem de milho top por 1,5 kg de feno. Top. Tudo top. Você aumenta o sólido do leite, a qualidade do leite. Pode não aumentar o leite, mas a qualidade do leite você aumenta. Então você mostra que a vaca tá sadia. E no boi é igual. Eu vi que vocês convidaram pessoas muito importantes para falar. Só Hamilton lá de Joviane, um grande agricultor que tem pecuária. O Lucas Ferro está se formando em zootecnia, não sei se formou, está se formando em zootecnia em Goiânia, mas também vem de família de pecuária, trabalha com pecuária. O Marcos Roberto, gerente de propriedade, uma das maiores fazendas do estado de Goiás, um dos maiores confinamentos do estado de Goiás é o que ele trabalha. Então, diante de tudo isso, a gente vê como o programa é importante o produtor ouvir as informações que tem, porque são pessoas que têm cacife, que têm experiência. O Marcos, né, apesar de não ter formação acadêmica, é um cara que toca um dos maiores confinamentos do estado de Goiás em uma das maiores fazendas. Então, ele é gerente do pasto e gerente do confinamento. Então, ele pode trazer muita informação para que o produtor possa aproveitar. Diante disso, a gente fica muito feliz de estar aqui, de discutir, conversar, bater um papo com nossos amigos produtores. A pecuária, que é o nosso corn business, que a gente trabalha, ou seja, a gente fala do agronegócio, mas em específico na pecuária, vai evoluir, está evoluindo, e nós temos uma carne competitiva e uma carne de alta qualidade. Nós já fomos o país da produção, ou nós somos o país da produção, ou seja, um produto de volume, mas também de qualidade. Isso é graças a esses empresários rurais. É graças a essas pessoas que executam lá. Então, os empresários, os funcionários das fazendas, porque não é só um... Eu falo que a tecnologia tem que ter um contexto. É um ligando a outra. Se for só uma coisa, você quebra. Se tu comprar um trator top, se a semente for ruim, não comprar uma semente top, se o trator não tiver o trator para fazer o preparo de solo. Então, a tecnologia, o agronegócio é um conjunto de coisas que traz resultado. Não é uma única coisa. Se eu falo para vocês, não invista em uma única coisa. Invista no planejamento e no contexto. Junte tudo, vê o que é possível e execute. Maravilha, Newton Filho. E onde que o pessoal te encontra? Redes sociais, a tua empresa, como que funciona? Bom, no Instagram, Nutrifeno Oficial. E por telefone no 629-9988-3700. Ficamos à disposição dos ouvintes aqui da Rio Verde FM. Dari, só nos resta agradecermos e nos despedirmos, né? Exatamente, Hugo. Eu diria que este também é mais um daqueles programas consultoria gratuita para o empresário. É isso aí. E você, de repente, você pode enviar esse link para que outras pessoas acompanhem também o programa, que tem muita informação valiosa e preciosa. Novamente, nós falamos sobre gestão, nós falamos sobre a importância da comunicação, do planejamento, do olhar, do reprogramar se necessário for. Então, é um baita de um programa e os contatos do Newton Filho saem para você tirar suas dúvidas também. No mais, Newton Filho, muito obrigada pela sua participação conosco, seja sempre muito bem-vindo. A você que nos acompanha na frequência 100.9, que nos acompanha através do aplicativo da Rio Verde FM e também pelo nosso canal no YouTube, vai a nossa gratidão eterna pela sua audiência. E nosso programa, das 11h30 ao 12h30, nós contamos com você de segunda a sexta-feira. Portanto, continue conosco. E muito obrigada por tudo, sempre. JP, obrigada por hoje. Hugo Ataíde, meu parceiro de bancada. Até amanhã. Dares, obrigado pela parceria diária aqui no Boa Tarde, Produtor. Agradecer mais uma vez o nosso convidado que esteve aqui conosco, prestando todo o seu conhecimento e experiência. Ao JP, pelos serviços prestados aqui, levando a você toda essa informação, esse conteúdo, esse conhecimento na frequência local do seu rádio, 100.9 Rio Verde FM, a rádio do agro. Agora, a minha gratidão maior vai a você, nossa audiência extremamente qualificada, que nos honra muito mais do que somente com seu tempo. Nos honra com a sua credibilidade, confiança diária depositada aqui no Boa Tarde, Produtor. Eu, Hugo Ataíde, fico por aqui, mas amanhã tem mais uma edição do nosso programa. Até lá!